Nós, quando comunicamos com o outro, a comunicação, ela não é unilateral, ela é assim bilateral e tem um impacto direto no outro. A comunicação existe exatamente nesta exteriorização de quem nós somos e, em contacto com o outro, nós queremos, e pressupõe-se na conversa, uma reação. Então nós somos responsáveis e precisamos de ética exatamente nesse exercício. Fizeste-me agora lembrar de uma tendência que há agora assim na vanguarda da comunicação, da interação, das relações, que é a responsabilidade pessoal, que é um tópico para nós muito relevante, que é que cada pessoa é responsável pelo que pensa, pelo que sente, pelo que faz, pelo que não faz. E o fazer inclui o escrever, o falar, como se comporta e também sobre as suas expectativas. Portanto, no fundo, nós somos responsáveis pelo que passa, pelo este mundo interior que está aqui dentro de nós, mesmo que seja em resposta, ou como ele se comporta em resposta ao que acontece cá fora. Isto para nós foi super importante chegar aqui, é mesmo um valor também para nós no divórcio consciente super relevante. O que é que começámos a perceber? Uma tendência um bocado polarizada para isto, que é, se tu és responsável pelo que se passa dentro de ti, eu posso fazer o que eu quiser, toma tu conta do que sentes e do que pensas, que eu não tenho nada a ver com isso, agora aguenta, tens que assumir a tua responsabilidade pessoal. E, portanto, começámos a perceber que há aqui um limite da responsabilidade pessoal que tem a ver com a responsabilidade relacional e que tem tudo a ver com a comunicação. Tal e qual. Sim, estava a ouvir e estava a pensar, entramos quase naquele discurso de que o bom senso quase já não faz sentido, não é? O que é o bom senso? Nós vemos isto a acontecer muito na comunicação social, nas redes sociais, quase um desvirtuar do que é o politicamente correto, como se o politicamente correto fosse mau. E aquilo que eu sinto, e perdoem-me a generalização, é que o politicamente correto é, no fundo, o respeito pelo espaço comum. E, de facto, se nós pensarmos no espaço público como um espaço público, ou no caso de um divórcio, vamos lá ver, nós saímos do espaço individual, porque aquele casal vivia em conjunto, de repente separa-se, e entra aqui neste espaço público em que existem coisas comuns, coisas ou pessoas, não é? Vidas. Em comum. Vidas. E nós precisamos perceber que o espaço comum, o espaço público, deveria ser quase uma elevação do eu, ou seja, eu não levo para o espaço público, eu não levo para o outro, nomeadamente, tudo aquilo que eu penso, ou seja, de repente tenho uma opinião ou tenho um pensamento e aquilo sai-me só, não é? Ou seja, eu tenho de perceber que, efetivamente, quando eu estou nesse lugar, da mesma forma que eu estou aqui convosco, eu penso nas palavras, eu penso naquilo que é a minha mensagem e no impacto que essa mensagem, tanto que eu disse, perdoem-me a generalização, ok? Porquê? Porque há exceções a isto. Então eu faço essa ressalva. Porquê? Porque eu estou no espaço público, eu não estou no sofá da minha casa a mandar uns bitites e umas larachas para a televisão, não é? Ou seja, eu estou aqui a falar com pessoas e eu tenho de ser responsável também pelo que eu estou a gerar no outro. Exato. Então eu acho que essa elevação do eu, ela é fundamental para nós conseguirmos ter boas relações. E aquilo que eu sinto que está a acontecer exatamente, em vez de ter uma elevação do eu, é quase um olhar para o eu permanente, quase como se o espelho fosse constante e tudo fosse só sobre mim. Exatamente. Assumir a responsabilidade pessoal não é, nem tem que ser assim, tipo, sermos bulldozers da responsabilidade pessoal dos outros e do cada um por si, não é? Mas também não precisa ser o contrário, que é eu não posso dizer nada. Exatamente, não é? E anular-me de tal maneira porque, cuidado, se outra pessoa se sensibiliza, coitado do outro. Então, no fundo, é um convite para fazermos uma coisa que tem a ver com a maturidade, mas que parece que é difícil de passar esta ideia, que é nós conseguimos sustentar duas coisas em simultâneo. Conseguimos sustentar a responsabilidade pessoal e a relacional ao mesmo tempo. Eu não preciso de escolher entre uma e outra, não é? E tem sido tipicamente, e olhando aqui para a história, a tendência de ou vou para uma e estou sempre no cuidado do outro e muito preocupada ou seja, coitado do outro ou coitado de mim, não é? De repente estamos aqui nestes polos. Ou cuido de mim ou cuido do outro. Exato. Não é? E na verdade, adultos saudáveis e maduros, em princípio, conseguem cuidar das duas coisas em simultâneo. Em princípio sim, mas eu acho que há um trabalho individual muito intenso para nós conseguirmos chegar a esse lugar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não só, eu acho que nós precisamos de melhores ferramentas de comunicação e, na verdade, ninguém nos ensinou a comunicar. Eu acho que nós precisamos ler mais e, na verdade, ler mais e ler melhor em termos de qualidade. Não estamos a falar de repente, estarmos só a ler livros técnicos, que é uma coisa que tem acontecido muito, por exemplo, nas redes sociais, quando entramos nestes temas. Nós vemos muitas recomendações de, ok, e atenção, os livros técnicos são super importantes, nomeadamente na comunicação. Comunicação não violenta, e nós entramos parentalidade positiva, nós entramos neste universo
mas se calhar nós também precisamos de enriquecer as nossas experiências pessoais. Então ler, por exemplo, romances de autores renomados, os clássicos, eu acho que nos ajuda, efetivamente, a ver outros ângulos da vida, a experimentar em termos emocionais e a ganhar a tal da maturidade intelectual e emocional, através de livros, filmes, séries. Eu acho que a literatura tem realmente aqui uma relevância. Sim, eu reparei que tu fazes esse lembrete constantemente, com alguma regularidade de leiam, ler. Sim, porque eu acho que nós pensamos melhor quando lemos melhor. E nós falamos melhor quando pensamos melhor. Então, nós precisamos de repertório. Da mesma forma que o vocabulário que nós temos, ele vem, seja da nossa vida, não é? Direta, aquilo que nós vivemos, mas também aquilo que nós lemos, aquilo que nós consumimos. Se nós temos o nosso vocabulário, se ele está limitado a essas experiências, então eu preciso enriquecer estas experiências para ter mais vocabulário e eu preciso enriquecer imagens mentais para conseguir depois, por exemplo, estar aqui convosco e fazer comparações ricas, analogias, porque é isso que faz com que vocês também percebam melhor aquilo que eu quero trazer, não é? Porque os nossos pensamentos, eles não são, e esta é uma grande dificuldade, que é, eu às vezes, eu própria não tenho total clareza daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. E quando eu não tenho esta leitura sobre mim, como é que eu vou conseguir depois, no caso de um divórcio, por exemplo, ou antes do divórcio, na própria relação, como é que eu consigo estar com o outro, partilhar com o outro, se efetivamente eu não tenho, digamos que um livro escrito sobre mim, não é? Eu sou uma personagem em construção e que muitas vezes eu própria não me conheço. Então eu acho que a leitura, ela nos ajuda, a mim ajuda muito nesse exercício, e por isso é que eu gostava de inspirar outros a ler. A ciência comprova isso, portanto não é aqui um achismo baseado simplesmente na minha experiência pessoal. E depois, além disto, e de uma forma completamente insubstituível, eu acho que a psicoterapia, a psicologia tem de surgir aqui como uma base, porque efetivamente as pessoas não só têm todos os problemas para resolver e que precisam resolvê-los, como é uma ferramenta imprescindível para nós nos conhecermos além do espelho. É um convite que nós fazemos também constante, que é a análise, né? A pessoa analisar-se, fazer o caminho do seu desenvolvimento pessoal é fundamental. Quando nós trabalhamos em separação, em divórcio, em parentalidade não conjugal, o que na verdade nós sabemos tem tudo a ver com o mesmo, que é relações entre pessoas, nós falamos imenso sobre comunicação, a importância da comunicação. Falamos de várias coisas, uma delas é importante aprendermos a comunicar. E isto não é evidente para toda a gente. É como se eu vou aprender sobre isso, não vai ser intuitivo, não vai ser natural, vai ser estranho, parece que eu não sou suficientemente bom ou boa na interação e estou a aprender truques para enganar os outros. Ou seja, até é mau, não é? Até é mau, não é? Estou aqui a preparar-me, estou-me a preparar para, porque é uma coisa que nós convidamos as pessoas a fazer. E é falso por isso, porque se eu me estou a preparar, não é autêntico. Não é autêntico, não é espontâneo, não é natural, tem uma agenda. Então, gostava de te ouvir a falar um bocadinho sobre isto. E outra coisa que também gostava é quando depois as pessoas às vezes até percebem que é, ok, bora lá então, vamos lá fazer a formação, vamos fazer o curso, vamos fazer... Mas depois o feedback às vezes é, não funcionou. Eu fiz tudo o que vocês nos ensinaram, mas não funcionou. E quando nós, mas não funcionou como? E o que é que nós percebemos? As pessoas sentem que não funcionou quando não conseguiram o objetivo que tinham para aquela comunicação. Então gostava de ouvir falar sobre estes dois tópicos. A aprendizagem e o funcionar. Sim. Em relação à questão do ser ardiloso, eu acho que isto até tem uma razão de ser. Nós confundimos persuasão com manipulação. Efetivamente, a manipulação pressupõe o outro não se aperceber daquilo que eu estou a fazer e por isso ser levado a tomar uma decisão que seria contrária à sua vontade. Enquanto que a persuasão não necessariamente é isto. O outro, ele tem consciência, ele tem informação e ele toma a decisão de forma espontânea. O que é que acontece? A forma como eu comuniquei influenciou o outro a tomar uma determinada decisão, coisa que, isto é tão simples quanto, se eu chegar a um café e eu disser, bom dia, tudo bem, e fizer um pedido, eu tenho um tipo de reação da pessoa. Se eu chegar lá de cara fechada e disser um café, nem por favor, nem nada, eu vou ter outra reação provavelmente da outra pessoa. Ou seja, a forma como eu chego ao outro tem um impacto direto na forma como ele a seguir me vai retribuir. É uma ação-reação, não é? Então, a forma como eu comunico vai, sim, potenciar ou aumentar a probabilidade de eu conseguir atingir, sim, um objetivo ou não. Agora, qual é a grande questão, a mim parece-me, em relação à aprendizagem da comunicação? Aquilo que eu observo é que, em larga escala, o que nós vemos é a apresentação de metodologias, de passo a passos, de fórmulas. E essas fórmulas, elas são extremamente úteis. Ou seja, com isto eu não estou a dizer que elas estão erradas. A questão é que na aplicação do dia-a-dia eu não tenho um guião. Então, eu vou decorar isto. E depois há outra coisa que é,
nem pareço eu, quando me encaixo naquelas fórmulas, nem pareço eu a falar. E então, sim, valido a crença que eu já tinha, que era o quê? Isto não é autêntico. Então, o que é que eu acho que pode ser interessante? Nós irmos além das fórmulas, ou seja, se aquilo que nos entregam é as fórmulas, quem está a receber a informação, eu acho que deve ter a autonomia para perceber o que é que está por trás das fórmulas. Ou seja, quando falamos em comunicação não violenta, temos de nomear os sentimentos. Ok, então, eu tenho que cumprir aquelas regras naquela estrutura daquela forma? Não. Eu preciso é perceber que eu vou ter de separar a pessoa do seu comportamento. Ou seja, eu vou ter de garantir que eu não chego ao pé do outro e digo, tu chegas sempre atrasado, tu és um atrasado. Não, eu vou dizer, olha, eu vou nomear o facto e dizer como é que aquilo me faz sentir. Mas no meu estilo, na minha linguagem, portanto, eu vou perceber o esquema e vou extrair desse esquema aquela que é a informação que efetivamente me é útil. Ou seja, basicamente, a pessoa, para comunicar melhor, ela precisa se elevar um bocadinho mais em termos intelectuais. Ou seja, nós precisamos, daí a leitura, não é? Ou seja, nós precisamos realmente de ter aqui mais ferramentas e de perceber um bocadinho melhor o outro e estas dinâmicas para conseguirmos comunicar melhor. E para isso eu não vou lá com fórmulas, para isso eu vou lá efetivamente estudando sobre comportamento humano, estudando sobre psicologia, ou seja, não é uma formação do fim de semana que provavelmente me vai resolver toda a questão. Se não, eu também não teria esse resultado que é, mas isto não funcionou. Porquê? Porque a comunicação, eu perceberia que a comunicação ela é muito mais ampla e complexa do que isso. Em primeiro lugar, não é, eu tenho um objetivo, sim senhor, é um facto, mas como numa negociação, e a comunicação é um ato de negociação, como numa negociação eu posso conseguir o caso ideal ou o menos ideal, mas aceitável, ou quiçá ir para o inaceitável. Ou seja, isto pode acontecer. Porquê? Porque eu não controlo o outro. Eu controlo-me a mim. Ok, é um facto. Eu faço uma gestão de quem eu sou, da forma como eu comunico, da forma como eu me posiciono, do meu comportamento, das minhas palavras, das minhas ações, da forma como eu me apresento. É um facto. Mas o outro não. É imprevisível. E eu vou ter de aceitar esse imprevisível. Ou seja, não é o cumprimento de um objetivo. Agora, a verdade é, na comunicação, a ideia central, e no caso de um divórcio, por exemplo, a ideia central, à partida, não será... O objetivo não é eu ter razão, eu acho que depois também esta consciência de, na comunicação, ok, eu preciso ter um objetivo, certo, mas eu tenho consciência real de qual é o meu objetivo? E quais são os objetivos que fazem sentido, se o outro é imprevisível, quais são os objetivos que fazem sentido? Por exemplo, eu ter razão não é necessariamente um objetivo de comunicação. Portanto, sim, a probabilidade, principalmente num divórcio, de existir um consenso tal em que a pessoa diga, está certo, olha, realmente... Não é? Porque às vezes a gente tem esta expectativa. Atenção, contra mim falo. Às vezes as pessoas têm a expectativa de... Que a maior parte das vezes as pessoas estão com essa expectativa. Mas imaginem um mundo em que isto acontece. É que eu não sei se vocês conhecem algum caso em que de repente vocês sentaram as duas pessoas e houve uma que disse, ei pá, eu nunca tinha pensado nisso, tu tens toda a razão. Não, mas posso dizer que já assisti a quase 100% dos casos em que a pessoa ia na expectativa de, eu demonstrando os factos, não é? O outro vai dissuadir. Está naquela senda quase impossível de que o outro venha a ver... Tal e qual como a pessoa vê. Eu acho que vou fazer uma comparação completamente estapafúrdia, ok? Mas isto é imaginarmos Putin sentado com Zelensky e nós acharmos que Putin vai dizer, Zelensky, vai dizer... eu não tinha chegado. Exato, eu não tinha chegado lá. Pá, desculpa lá, vou tirar as tropas todas. E acabou. E acho que esse exemplo ajuda a clarificar. Mas o que é mais estranho é que se espera, porque tu vês, se espera que parece que isso vai acontecer. Mas por isso é que eu gosto deste exemplo, porque de repente eu acho que na minha realidade eu posso esperar. Parece que ainda tem a expectativa que se vão sentar e há um deles que vai dizer: olha. Não, o Trump, não é? O Trump chegava e dizia, vamos lá sentar os três. Não, efetivamente, sim, não, é pronto. Olá, só uns segundos da tua atenção. Podemos pedir-te um enorme favor? Segue e classifica o podcast. É um pequeno gesto que vai fazer uma enorme diferença para nós. Se já nos segues, partilha um episódio que tenhas achado útil com alguém que pode beneficiar dele. É o alcance e o crescimento do podcast que nos permite continuar a trazer pessoas incríveis, capazes de contribuir para uma mudança da consciência coletiva, para que a separação, o divórcio e a parentalidade não conjugal sejam cada vez mais conscientes. Obrigada desde já. Já esclarecemos a situação, já percebemos? Assim, eu acho que a pessoa comum, é um facto que eu acho que existe essa expectativa, mas eu acho que a pessoa comum facilmente consegue olhar para isto e perceber que é mais complexo
Ou seja... Mas as pessoas às vezes nestas fases da sua vida estão tão... elas estão emocionalmente tão sobrecarregadas e tão incapazes de olhar de analisar as coisas com clareza e distanciamento, que têm essa expectativa. Tem, mas por isso é que eu acho que às vezes nós sairmos de nós e olharmos, por exemplo, para este exemplo, que eu disse que era estapafúrdio só pelo paralelo, não é? Mas eu acho que nos ajuda a retirar essa carga emocional, porque eu quando olho para 2 amigos meus em conflito, eu tenho um tipo de posicionamento que não tenho quando é a minha vida. Então, se calhar, ajuda-me eu, de repente, criar essas personagens externas a mim para eu conseguir reduzir o nível de emoção e aumentar o nível de razão, ou seja, menos emoção, mais razão. E quando eu vou para esse lugar, quiçá eu consiga perceber. Então, espera lá. Para Putin tomar uma decisão destas, nós vamos precisar aceitar que, provavelmente, mesmo que ele... mas para o limite. Mesmo que ele perceba que errou, ele nunca vai admitir que errou, porque isso era extremamente humilhante. Então eu não posso deixar Putin, vamos para o Putin, para o nosso ex-marido, eu não posso deixar Putin nessa jogada tal que se sinta tão entalado, ou seja, eu trouxe tantas evidências que de repente ele sente-se tão entalado, porque isso provavelmente vai levá-lo para o polo oposto. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso aceitar que eu vou ter de dar uma passadeira vermelha para ele conseguir eventualmente sair. Ou seja, eu vou ter de construir uma narrativa, e é aqui que entra de repente, mas espera, isso não é manipulação? Não, isso é fazer com que o outro saia com dignidade. Porque todos nós queremos sair com dignidade, e entra aí o respeito. Ou seja, e eu acho que o respeito vem desta dimensão, que é eu respeitar o outro, respeitar a minha dignidade e respeitar a dignidade do outro. Ou seja, eu posso comunicar os meus limites, eu posso comunicar, mas sem interferir, sem, de alguma forma, corromper a dignidade do outro. E aqui... Isso é uma regra de ouro. Mas eu acho que às vezes é extremamente difícil, não é? Eu acho que é muito difícil. Mas eu acho que este exercício mas ajuda-nos. Mas tê-la presente... Tal e qual, mais razão, menos emoção. Eu acho que nós precisamos nestes momentos, principalmente quando há filhos. Eu acho que é uma regra que vale para todo tipo de comunicações, não é? Nós deixarmos o outro também sair com dignidade, não é? Um dos valores da parentalidade consciente é o respeito pela integridade. A minha e a dos meus filhos, não é? E que tem muito a ver com isso, não é? De sairmos da comunicação, mantermos na comunicação, sempre nesse respeito pela integridade do outro. E eu diria que é um sinónimo de dignidade, não é? A integridade pessoal do outro e a nossa própria integridade, diria que são sinónimos. Mas eu acho que para isso nós precisamos de um exercício, e por isso é que torna isto complexo, que é, se nós pensarmos que íntegro é sinónimo de inteiro, o que é que faz o outro sentir-se? Porque não é sobre o que eu acho, é sobre o que é que o outro considera que é seu ao ponto... Sim. De ser dele, não é? De ser a sua base. E esse exercício é um exercício que é extremamente complexo, porque de repente quais são os valores, ou seja, ele não se sente humilhado, vamos voltar ao Putin, não é? Ele não se sente humilhado em que parâmetros? Claro, não pode ser à luz do que é para mim a humilhação, porque a dele será com certeza diferente. Exatamente. Então esta negociação, eu acho que é um exercício extremamente complexo, mas eu não vejo outra forma de nós, em situações de conflito, conseguirmos gerir. E mais, que é, eu posso não concordar com a pessoa, que eu acho que há aqui outra questão. Eu não só vou à espera que a pessoa me dê razão, como eu vou muitas vezes neste ambiente de conflito, achar que só é possível, e eu acho que nós todos temos esta expectativa, só é possível nós colaborarmos, a ideia da colaboração, quando nós, aliás, se nós formos à internet e fazermos, senti que de repente entrei numa área, mas quando nós vamos à internet e escrevemos colaboração, aparecem mãos juntas, não é? As pessoas de mãos dadas. E a verdade, a colaboração, nós temos que colaborar sem gostar uns dos outros e sem concordar. Nós temos de encontrar um terreno comum. Então é importante. Não é? Lembrar. Eu aceitar que eu não preciso concordar com o outro para comunicar com o outro. Agora, nós precisamos encontrar um objetivo comum. Vamos ao Putin e ao Zelensky. Espero que eles ouçam este podcast. Esta lógica de como é que eu sento estes dois homens frente a frente. Eu sento estes dois homens quando existir concordância de um único fator. Qual é o fator? Terminar com a guerra. Mas um quer os terrenos, o outro quer... Eu disse terrenos de propósito, que é para a gente pensar em partilhas, não é? Ok, certo. Mas não é aí que a gente tem que ter concordância para arrancar. A colaboração começa com eu e tu
queremos este divórcio. Eu e tu vamos trabalhar para que os nossos filhos estejam bem. Ok, este é o terreno comum. Mas para mim os meus filhos estarem bem É outra coisa que não é a mesma que a tua. Isso é a seguir. Em primeiro lugar, nós precisamos deste lugar de concordância. Estamos os dois sentados com este objetivo. E isto não pode ser um pressuposto teórico. Isto tem de ser algo conversado. Nós vamos ter de construir essa percepção de ok, é por isso que nós nos sentamos, é por isso que nós conversamos. É este o fator. Ok. Então agora, o que é bem-estar para um, o que é bem-estar para o outro? E depois, a partir daí, outra coisa que eu acho que acaba por acontecer é, mas digam-me se estou errada, que é nós procurarmos não só concordância, mas depois de aceitarmos que não vai haver concordância, ok, não, nós estamos aqui só pelo bem-estar dos nossos filhos, certo? E o que é que nós queremos a seguir? Decisões. E a verdade é que, para nós colaborarmos no meio da discordância, tomar uma decisão fechada é extremamente difícil. Então, aquilo que nós deveríamos fazer para funcionar a comunicação é procurar testes. Ou seja, vamos testar isto. Então eu trago algo e eu tenho que perceber outra coisa, que é, se é uma negociação, eu dou algo, o outro dá algo. Não vai ser tudo como eu quero. Eu vou ter de perder. A verdade é essa. E um divórcio é um luto. E eu estou em sofrimento. Mas eu vou precisar fazer esse trabalho em mim, e aí já é o campo da psicologia, não é? Da psicologia, da psiquiatria, portanto, eu vou ter de fazer esse trabalho, mas quando eu estou diante do outro, eu não estou diante de um terapeuta, de um médico. Então aí, menos emoção, mais razão. Porque o que importa é atingir aquele objetivo. E o objetivo será o bem-estar dos filhos ou então o acelerar do processo de divórcio. Uma relação é um compromisso. Nós entendemos assim. Certo. Quando termina uma relação, há um novo compromisso a surgir porque surge uma nova relação. Então se calhar, não sei, estou a pensar aqui, mas eu acho que se calhar, se nós encarássemos isto desta forma, como, ok, o compromisso que tínhamos até aqui não funcionou, vai terminar. A partir de agora, o novo compromisso é este. E vamos testar. Ou seja, é um compromisso, mas, ok, vamos testar. E o nosso compromisso neste momento é com isto. Eu sou pai, eu sou mãe, ou seja, nós neste momento somos uma equipa parental, não é? Portanto, já não somos um casal, o compromisso era ser um casal. Agora o nosso compromisso é ser uma equipa parental. E uma equipa, ela tem obrigações, ela tem uma dinâmica de comunicação, então vamos estabelecer essas regras, esses limites, perceber efetivamente o que é que nos faz sentir enquanto equipa e fazer a transição então para esse lugar. Sim, sim. Isso é super importante o que acabaste de dizer e é mesmo no ponto, é mesmo porque isso implica nós conseguirmos separar dois processos que estão a acontecer em simultâneo. Um que é o meu processo na relação pessoal com esta pessoa e que acabou, o compromisso, enquanto casal, e que eu vou precisar do meu tempo para lidar com isto, vou precisar. E outra é, aqui em paralelo, a acontecer um compromisso que tem que ser contínuo, porque os nossos filhos não vão poder ficar em stand-by para os próximos episódios, e como é que eu consigo agora lidar com este processo em simultâneo, sabendo que também tem este a correr em mim. Então esta capacidade de nos flexibilizarmos, irmos de um lado para o outro, não é? Então isto faz-me lembrar, isto não é tudo só sobre mim, ok? A partir do momento que eu tenho os meus filhos, nós temos um compromisso que não passa só por nós os dois. E quando vamos para estas conversações sobre os filhos, sobre qual é o plano parental, como é que vamos construir esta relação de coparentalidade, que é conseguir, de facto, desligar desse lugar e lembrar, isto não é sobre mim, isto não é sobre mim. Nos testemunhos, se tu pensares, Marcela, nos testemunhos que temos tido de pais e de mães que passam por isto e que as coisas correm mesmo muito bem, quase sempre eles dizem isto, que é, eu lembrava-me que isto não era sobre mim, ou eu sabia que isto era o mais importante para os meus filhos, ou naquela altura o que eu estava a sentir ou a pensar teve que ficar para depois, não é? Sendo que o que é importante para os filhos, ou o bem-estar dos filhos, eu acho também interessante nós fazermos essa reflexão, ou seja, quais são os indicadores que me levam a perceber que o objetivo está a ser concretizado. Isto porquê? Porque eu quando penso em bem-estar, o bem-estar para mim pode ter uma interpretação, e para o Filipe, no caso que é casado comigo, ou seja, mesmo casados, pode ser uma interpretação completamente diferente. Claro. Então, e isto pode ser feito com o outro ou individualmente. Eu perceber, ok, então se, por exemplo, a minha filha é uma criança que não apresenta ansiedade, insegurança, é uma criança que me parece segura, confiante, isso é um indicador de bem-estar. Então, a minha avaliação não é sobre se o pai fez A, B, C ou D, mas o resultado nela está a ser este, o resultado emocional, o resultado físico. Então, eu tendo esta consciência, eu posso libertar
o controlo, aceitar que o outro é diferente de mim e que ainda assim estamos a trabalhar para o mesmo. Porque aquilo que eu acho que acaba por acontecer é que nós até concordamos em larga escala, ou seja, quando comunicamos com alguém, e isto podemos levar até para a definição de objetivos em equipas, ou seja, pensar nesta ideia de equipa eu acho que é extremamente útil. E quando nós estamos no contexto profissional, o que é que nós fazemos? Definimos métricas. E normalmente no contexto pessoal nós não fazemos, até parece assim um bocadinho, não é, impessoal. Mas a verdade é que nestes ambientes em que a emoção, ela está tão... Exacerbada? Exato, nós vamos precisar... uma das técnicas, vou fazer aqui um paralelo, também nada a ver, mas tudo a ver. Uma das técnicas, uma pessoa ansiosa, diagnosticada, antidepressivos, não é? Uma das técnicas, um dos recursos que se utiliza quando nós estamos a perder o nosso controle emocional, ou seja, esta regulação, eu não estou a conseguir, uma das técnicas para eu me regular é, por exemplo, eu começar a ativar o meu racional. Então, como é que eu faço isso? Eu posso, nesta mesa, dizer microfone preto, copo verde, ou seja, eu começo a elencar objetos que estão diante de mim para eu ativar esta consciência no momento e para tornar este meu lado, não é? Do cérebro, que não é lados na prática, mas pronto, nós acabamos por comunicar assim, que é mais racional, ele acaba por ser ativado e equilibra com a emoção, devolvendo-me o controle. Por exemplo, se eu estou diante de um filme que está a fazer chorar, esta pode ser uma estratégia para eu não chorar, se eu não quiser entregar-me aos arrepios do filme. Mas... nestas conversas, ou seja, pensando aqui nestes momentos, se eu estou em sofrimento, se eu estou num lugar de alta vulnerabilidade e até algum descontrolo, então se calhar aquilo que eu preciso é ser extremamente racional na forma como eu estou com o outro e lido com aquela situação. Ou seja, eu vou precisar criar aqui uma certa dissociação para conseguir garantir que eu sou efetiva no resultado final. E para isso eu preciso olhar com mais profundidade e se calhar ir buscar esta ideia de equipa e esta noção até do ambiente. Na escola nós já ouvíamos isso, no trabalho, que é eu posso não gostar daquela pessoa, mas eu vou ter de trabalhar com ela. Então aqui ativar esse mesmo lugar para de repente eu conseguir chegar a um resultado que é um resultado efetivo. Pode ser diferente, mas estamos a atingir os objetivos, então está tudo certo. Sim. É preciso depois também ter essa clareza de quais são, afinal, os objetivos, não é? Lá está, quais são as métricas? Exato. É preciso também ter essa capacidade, que é uma coisa que não é muito habitual de se fazer. Por isso é que é tão importante pedir ajuda, não é? Exato. Pedir ajuda, uma ajuda profissional é tão importante. Tanto no trabalho individual como no trabalho de equipa, que é, às vezes precisamos de um treinador, sim, sim, de um facilitador, de um mediador, nós falamos em facilitador de parentalidade não conjugal, mas no fundo é essa figura, é alguém com formação específica que ajuda aquelas partes, aquela equipa, a arranjar ali os seus valores, as suas métricas, a sua estratégia, os seus planos, não é? E menos nos acordos propriamente ditos, eu Gostei diria. da ideia de equipa. Eu também. Equipa parental. Sim. Mas também é importante, em algumas situações, perceber que não é possível equipa. E que, não sendo possível equipa, não é? É um bocadinho aceitar a realidade como ela é, que é um dos pilares do divórcio consciente, que é, eu sei que não posso fazer equipa com aquela pessoa. Eu tenho uma intenção clara que eu fique bem, que os meus filhos fiquem bem. Até que outra pessoa fique bem. Que a outra pessoa também fique bem, mas eu sei que não temos, que não conseguimos, que não vamos fazer equipa. Mas eu acho que isso também é uma forma de equipa. Que é, eu sei que o outro é o outro, que eu estou aqui, mas ainda assim, ou seja, porque esta questão, vou fazer uma comparação estapafúrdia, mas pode ser uma equipa remota. Ela pode ser assíncrona. Ela não precisa ser síncrona. Ou seja, eu posso... Porquê? Porque, no fundo, nós estamos a trabalhar para o mesmo projeto, que é a educação dos filhos. O projeto é o mesmo. Então, de alguma forma, nós somos equipa. A questão é... Estamos a partir do sítio que é, temos 2 adultos saudáveis, pronto. Sim. Portanto, sim. porque podemos... Sim, claro. Pronto, vamos deixar de fora quando temos um adulto não saudável. Sim, e vamos deixar de fora a realidade em que só um adulto é que está a assumir, por exemplo, as crianças, não é? A parentalidade, exato. Em profundo desacordo, em profunda desarmonia, ainda assim eu posso encarar a equipa nesta lógica, que é um bocadinho no sentido de, vejam se isto faz sentido. Eu posso não gostar daquele colega de trabalho, mas também não tenho de relacionar com ele todos os dias. Está tudo certo. Ou seja, a gente está a trabalhar no mesmo projeto, mas eu não tenho de relacionar com ele. Ou seja, eu só preciso estar com ele em X reuniões. Ou seja, as coisas, as diretrizes, elas
tem é de existir. Há determinados momentos, e até podemos definir, por exemplo, falar de forma assíncrona, falamos por e-mail, falamos por WhatsApp, ou seja, arranjar uma forma o que é o assíncrono, ou seja, eu não preciso estar presente naquele momento a responder àquela pessoa. O WhatsApp parece síncrono, mas não é síncrono, é assíncrono. Ou seja, eu posso mandar-te uma mensagem e tu só me respondes amanhã. Exato. Portanto, criar esta dinâmica remota, que não é física, para gerir este projeto em equipa. Faz sentido esta lógica assim? Faz sentido, embora nós conseguimos salvaguardar que há situações que nem isso. Claro. Tens um adulto, um pai ou uma mãe não saudável, pronto. Os pressupostos são completamente diferentes. São diferentes, pronto. Vamos pôr esses... Sim, porque eu acho que pessoas que procuram uma solução e que ouvem este podcast podem assim, ok, pelo menos era aquilo que eu gostava, que é, eu não tinha pensado, se calhar há esta ferramenta, olha, se calhar isto eu ainda não testei. E quiçá, algumas destas 500 coisas que a gente já falou aqui, sejam testes bem-sucedidos. Nós desenvolvemos um modelo do divórcio consciente, chamamos-lhe o modelo GP3S, em que no modelo há ali um quadrante que não é possível sequer pensarmos em equipa de forma alguma, que é os quadrantes de baixo, ali que não assume a responsabilidade pessoal. Está altamente ressentido. Aí não é possível tu pensar nisso. Nos outros quadrantes, sim, ainda que ressentido, mas uma pessoa que assume a sua responsabilidade pessoal, sim, não é? E a responsabilidade parental, sim. Faz-me todo o sentido aqui. E também lembrar que essa proposta não tem que ficar estanque nem para sempre assim. Às vezes há estratégias que são sazonais, digamos, ou que são temporárias, até as coisas chegarem a uma determinada mesmo a falta de capacidade. Responsabilidade. Às vezes, ou seja, as pessoas não são uma coisa fixa, não é? Exatamente, quando as coisas mudam. Sim, há fases transitórias. Quando a pessoa lá fica, é porque temos aqui um vermelho a acender. Se a pessoa lá fica ou não sai dali, não é? Pessoas que já funcionavam nesse quadrante ainda antes da separação, também acontece. Tipicamente, quem lá fica, porque é o seu modo de funcionamento, não é? O que é que para ti é um divórcio consciente, Ana? Menos emoção, mais razão. Ok. Ou seja, trazer a consciência vem deste lugar de eu estar presente naquilo que eu sou e no respeito, não só por mim, mas como também pelo outro. Ok, maravilha. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio.